você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação em todo o Brasil, na América Latina, Estados Unidos, a partir de Portugal. Um grande abraço aos nossos irmãos portugueses, também a partir de Portugal, Europa e Norte da África. É o nosso encontro semanal aqui pela sua TV Canção Nova, sempre com temas atuais, temas importantes para o nosso crescimento, para o desenvolvimento, para a evangelização. E nesta semana vamos continuar o tema que já estamos desenvolvendo sobre esta importante exortação apostólica que você já tomou conhecimento na semana passada, Verbum Domini, a respeito da palavra de Deus na vida e na missão da igreja. No programa de hoje nós vamos entrar um pouco mais no conteúdo da exortação. Já vamos conhecer então o nosso convidado, mas agora vamos, como de costume, a nossa matéria inicial. Acompanhe. Durante o ano paulino, a Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma, foi o local escolhido para a abertura da 12ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, realizada em outubro de 2008. Com o tema A Palavra de Deus na Vida e na Missão da Igreja, o encontro foi presidido pelo Papa Bento XVI, que fez um convite aos cristãos. Coloquem a Palavra de Deus no centro de suas vidas e acolham Cristo como o único Redentor. Segundo Bento XVI, só a Palavra de Deus pode transformar em profundidade o coração do homem. Assim, é importante que com ela entre em intimidade sempre crescente cada um dos crentes e as comunidades. Dos 253 padres sinodais, 51 da África, 62 da América, 41 da Ásia, 90 da Europa e 9 da Oceania, destacaram-se também os 3 brasileiros de grande importância no cenário nacional e internacional. Dom Cláudio Cardeal Umes, que foi o prefeito da Congregação para o Clero, Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo e um dos presidentes do Sínodo, e Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte e presidente da Comissão Episcopal de Pastoral para a Doutrina da Fé da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A leitura da Palavra de Deus, Encontro Vivo com Cristo, é o tema do nosso segundo programa especial sobre a palavra, no Em Pauta desta noite. Muito bem, tá aí, né? Depois dessa matéria de abertura, onde dá para perceber, não é, um pouco do que vamos conversar nesta noite, aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, aí com cara nova, o programa Em Pauta, não é, o nosso querido amigo Frei Antônio Moser, diretor-presidente da editora Voz e teólogo. Frei Moser, boa noite. Muito boa noite, Padre Hamilton. Obrigado pela cara nova, né? Não sei se é a minha ou é as duas, né, Frei As Moser? duas, né? Mas boa noite a todos os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui, porque a gente sabe que são inúmeras as pessoas que religiosamente ligam a Canção Nova no Em Pauta nas sextas-feiras. Tá certo. Olha, ele não é um dos bispos, não é? Não foi um dos bispos citados aí na matéria inicial, mas a exemplo do padre Côniges, que esteve conosco na semana passada, ele também participou ativamente ali do Sínodo em Roma e hoje temos a alegria de recebê-lo novamente no nosso programa. Estou falando aqui do padre Luiz Henrique Eloy e Silva. Ele é o assessor desta comissão que o Dom Valmor, o arcebispo de Belo Horizonte, preside, não é? Comissão Episcopal de Pastoral para a Doutrina da Fé da CNBB. Padre Luiz Henrique é professor na Universidade Católica aqui de Minas Gerais, a PUC, Minas, mestre e doutor pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma. E, além disso, ainda leciona atualmente também na Faculdade Jesuíta, a FAGE, onde eu estou tendo a oportunidade também de fazer ali um mestrado em teologia e tê-lo como professor. Boa noite, professor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Em Pauta.
Boa noite, Padre Hamilton. Boa noite, caro telespectador. É uma alegria, mais uma vez, participar do programa. Tá certo. Antes de passar aqui ao Frei Moser, o Padre Luiz Henrique, acho que é muito bacana, importante, no início do programa, não é? A experiência, ela é sempre importante. Então, deixa eu dizer rapidamente como foi essa sua experiência ao participar de um sínodo tão importante quanto esse, não é? A respeito da palavra de Deus. Foi, com certeza, uma experiência muito enriquecedora. Há quase 2 anos eu havia deixado Roma e voltei a Roma para este evento tão significativo. Me encontrei com ex-professores, com alguns amigos. Tive a oportunidade de conhecer alguns especialistas dos vários campos de teologia e exegese de nível internacional e pude, sobretudo, experimentar concretamente, existencialmente, a experiência de uma igreja que se põe a caminho junto com o Santo Padre para discutir um tema de tão grande importância e relevância. Tá certo. Olha, o documento que você vai vê-lo muitas vezes aqui no nosso programa, porque até o nosso intuito é de provocar aí, não é, a sua adesão, ou seja, você ter em mãos esse documento para poder estudá-lo em grupo, pessoalmente, aí na sua pastoral, seja você, não é, com muito respeito os nossos bispos, isso não precisa nem dizer porque já o fazem, mas também os padres, não é? E os leigos de modo geral. De fato, um documento muito importante, está aí dividido, como nós já sabemos, não é a palavra de Deus por si, não é a palavra de Deus na igreja, a palavra de Deus no mundo. Rapidamente um pouco sobre essa estrutura, Frei Moser, fala para a gente aí, por favor. Bom, a palavra de Deus é uma palavra que abrange o todo da obra criadora de Deus. E é um Deus que se comunica com as suas criaturas, mormente conosco, as criaturas humanas. Então, esse documento, ele tenta, vamos dizer assim, direcionar para os grandes pontos, a igreja, o mundo, não é? E, evidentemente, a própria sociedade no seu todo. Traduzindo, é uma palavra que deve iluminar o todo da caminhada, não só da igreja, mas também da humanidade. Tá certo. Agora, professor, dentro ainda dessa primeira parte do documento, né, a palavra de Deus, o documento fica muito claro para a gente, especialmente as pessoas mais simples que nos acompanham, a percepção de um Deus que fala, mas ao mesmo tempo que espera uma resposta humana, não é? Nesse sentido, nós estamos vivendo aí, inclusive, o tempo da Quaresma. E é muito interessante que o Santo Padre, ele diz que a não escuta da palavra de Deus, quer seja pessoal ou comunitária, já constitui uma espécie de pecado. É isso mesmo? Nossa. Então, veja, aproveitando a sua menção à primeira parte do documento, precisaríamos nos recordar de que hoje nós celebramos a encarnação do Verbo. Hoje é dia 25 de março e nesta data tão específica nós nos lembramos justamente de quando Deus, na liturgia, se fez homem e veio habitar entre nós. E a primeira parte do documento, que tem justamente como pano de fundo o prólogo de São João, né? Encontra o seu ápice nesta realidade, que é tão significativa para a nossa fé e para a nossa vida. Deus, que antes havia se revelado como palavra, como nos diz a mensagem final do sínodo, como voz, agora tem um rosto, e seu rosto é Jesus Cristo. Daí decorre um elemento fundamental, que foi uma das grandes conquistas e colaborações do sínodo, a meu ver, que é justamente a compreensão de que a palavra de Deus para nós não é um livro, nós não somos uma religião de um livro, mas é uma pessoa. O Papa insistiu várias vezes, isso está claramente delineado na primeira parte, de que palavra é o Cristo, que se fez homem e que se revelou e revelou o rosto do Pai para nós. Aliás, a frase é exatamente esta, né? O Santo Padre, ele diz, não é? O cristianismo não é a religião, aliás, é a religião da palavra, não do livro. Mas ainda concretamente, o que significa isso? Como não do livro? Porque eu não estou só lendo o livro, eu estou me relacionando com uma pessoa, é isso? Exatamente. Essa compreensão ela é essencial porque, para nós cristãos, com todo respeito
as demais abordagens do texto sagrado, ou até mesmo de outras religiões, para nós cristãos, o ponto-chave da compreensão do texto sagrado, que é palavra de Deus, é a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Já os padres da igreja haviam intuído isso muito bem, quando eles dizem que Cristo é a chave das Escrituras. Ou seja, é preciso reler as Escrituras à luz de Cristo, a palavra encarnada que revela também a palavra de Deus, que foi manifesta na história por meio dos profetas e nas várias situações da história de Israel e mesmo na história da igreja primitiva. Nós vamos aqui, você que está nos acompanhando, você vai perceber que nós vamos aproveitar aqui, já que temos 3 blocos, não é? Então nós vamos fazer isso conforme o documento nos ajuda. Então na primeira parte, falar aqui da Palavra de Deus como já estamos fazendo. No segundo bloco, Palavra de Deus na igreja, não é? E depois a Palavra de Deus no mundo. Então ainda dentro desse nosso entendimento inicial sobre a Palavra de Deus, nessa primeira parte, Frei Antônio Moser, o Papa diz uma coisa importante, que a Sagrada Escritura, ela como Palavra de Deus, precisa ser interpretada com a igreja, não isoladamente, porque senão nós temos aí os constantes erros, enganos, o uso da palavra para fins pessoais e não para aquilo que ela se propõe de fato. Eu acho que essa colocação é fundamental, porque nós temos hoje uma tendência a uma religiosidade intimista. Perfeito. Ao mesmo tempo que você tem grandes manifestações, grandes concentrações, sobretudo de algumas igrejas não cristãs, não é, que conseguem congregar multidões, e também certos personagens da igreja no Brasil, por exemplo, o padre Marcelo Rossi, ele consegue aí juntar 1 milhão de pessoas com uma certa facilidade. Padre Fábio de Mello. Fábio de Mello, outros. etc. Agora, o importante é que nós vençamos o intimismo. Essas expressões, elas são úteis, são necessárias, mas quando traduzem uma comunhão mais profunda com a igreja ao longo de toda a sua história. E não só a história da igreja, mas as raízes da igreja, ou seja, as raízes da palavra de Deus. Gostei muito da sua colocação, não é, que a palavra de Deus assumiu um rosto em Jesus Cristo. Não é? Eu acho que nem todo mundo tem isso muito presente. A gente fala, mas não percebe a implicância. Agora, para entender essa palavra de Deus, nós temos que ir às raízes dessa palavra de Deus e temos que, vamos dizer assim, continuamente nos situar para não subjetivizarmos essa palavra, e sim caminharmos como povo de Deus, à luz da palavra de Deus, nos corrigindo e ouvindo essa palavra como que a partir de vários ângulos, e que nos ajuda a sermos mais objetivos e ao mesmo tempo mais profundos na leitura e na interpretação dessa palavra. Aliás, professor, a própria história da igreja nos mostra isso, quer dizer, uma palavra que se fez carne, obviamente, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e foi construindo essa história, uma história que é lida a partir dos patriarcas, dos profetas, dos reis, e claro, à medida em que o Senhor se revelou, não é a partir dos apóstolos, e hoje é lida através, não é com todo, salvaguardando esse contexto histórico, com o magistério da igreja, para termos essa interpretação mais segura, não é isso?